isso, Maurício, coloca um pouco mais rápido na bola, fazer as conexões, atacar a profundidade e criar um volume ofensivo maior. Né? Então, por isso que a gente teve dificuldade no primeiro tempo. Criamos algumas possibilidades, conseguimos um pouco, mas infelizmente acabamos sofrendo por volta e seguido o gol de empate. Mesmo com não tanto brilho, a equipe fez 18 finalizações, então ainda mesmo assim produziu. E como eu falei, enaltecer o empenho, a dedicação, a entrega desses atletas, o apoio dos nossos torcedores e mais um avanço de fase que é importante para as nossas pretensões, para o clube também, a gente sabe o que envolve. E a competição é muito traiçoeira, a gente sabe disso, então o mais importante hoje era a gente passar, é claro que gostaríamos de ter uma performance melhor, mas é continuar trabalhando, para que a gente possa conseguir resultados e junto com ele uma performance. Boa noite. Mesmo com o Vila não tendo jogado bem no primeiro tempo, você voltou com a mesma formação. Queria entender, né, por que não mexer ali no intervalo? E se pensando nos próximos jogos, se existe uma possibilidade de uma mudança de sistema, talvez, não sei, né, colocar mais pontos de campo, uma mudança de sistema mesmo. Olha, Natália, a gente tem trabalhado porque a competição, né, ela é principalmente o Campeonato Brasileiro de Série B, são 28 rodadas, a gente tem a Copa do Brasil, tivemos os jogos estaduais. Se você jogar de uma única maneira, somente, você está fadado aos adversários te encaixar mais rápido. Né? Então, a gente tem trabalhado outras variações de plataforma. Essa semana aberta, a gente dá essa possibilidade. Eu já vi isso que hoje a gente validou dentro do jogo. Então, é em cima disso, a busca do equilíbrio, da melhor desempenho, dos melhores resultados. Por isso que a gente incansavelmente tem trabalhado. Isso também tem nos incomodado, tem incomodado os atletas, porque a gente tem trabalhado. Hoje, a gente já começa a montar com a totalidade do grupo. Alguns atletas amanhã estarão já em fase de transição, para já estar conosco. Outros já estão aptos agora a recondicionar esses atletas, dar ritmo para eles, para que esse coletivo ele venha aflorar, ele venha a jogar no seu melhor nível. Hoje, lógico, um jogo único, a ansiedade, acaba fugindo um pouco da característica dos nossos padrões. Então, acho que um pouco da dificuldade do jogo em função disso. Mas a gente tem trabalhado com outras plataformas e tenho certeza que aqueles que a gente escolher para iniciar, ou a plataforma que a gente escolher para iniciar, ou no decorrer da partida executar, a gente vai dar vencer para poder ganhar. Sabe, em ciência, gostaríamos muito de ter um desempenho melhor, mas nós estamos buscando, trabalhando muito, e é dessa maneira que você sai desses momentos. Então, agradecer mais uma vez o apoio dos torcedores, a dedicação desses atletas e uma classificação que é importantíssima. Estamos na quarta fase, a gente sabe o que traz de recurso financeiro também para tudo, então agora é ajustar. Você ganhando, passando, é mais tranquilo, vamos dizer assim, de ser ajustado. Ou não mexer no intervalo, porque até disse isso a eles, o desempenho nosso não condiz com aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente convive, a entrega, a dedicação, o nível de preparação desses atletas. Então, por isso que a gente deu um tempo a mais, até voltando um pouco melhor, mas a gente entendeu que ali a gente precisava mudar um pouco o nosso jeito de jogar para poder chegar ao gol da vitória. Conseguimos, mas infelizmente sofremos um gol na sequência. Mas, como eu falei, valorizar a classificação, valorizar mais uma vez o Dalvis ali, que foi decisivo, assim como os seus companheiros. Então, nós vamos continuar trabalhando. Como eu falei, quando tiver todos à nossa disposição, tenho certeza que a nossa equipe vai vencer e vai aliar tanto a performance do resultado. Boa noite, Doce, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Um empate com classificação e muitas ressalvas, né? Ali no trânsito, de lá para cá, a gente ouviu torcedores, tem escutado também a crítica, né? A crônica esportiva, e muitos, inclusive, alinhando ao que você tem comentado desde o início da sua coletiva, que é a falta de performance, o desempenho não está legal, por muitas vezes você citou essa questão do desempenho. Hoje, qual que está sendo a sua maior dificuldade? É a parte física, que há pouco passou por mudança, ou é ainda realmente essa questão do encaixe, da melhor escolha de plataforma, a tática, a técnica? O que está pegando para o Humberto Lousa para emplacar o seu trabalho de fato em 2026? Olha, nós falamos em outras oportunidades, a gente tem encontrado dificuldade para ter a totalidade do elenco. A gente sabe que quando todos estiverem à disposição do treino essa semana, de segunda para cá, a gente já pôde contar com 19 atletas do profissional nas sessões de treinamento, o nível melhora. Só que é precoce, você tem que recondicionar o atleta, dar ritmo para ele, e dentro desses jogos decisivos, não são jogos decisivos que
equipes já têm uma formação que já está bem tido dificuldade, mas eu não vou comparar com ninguém, olhar para dentro, e eu estou incomodado, o grupo está incomodado, a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, mas eu atribuo muito isso. Quando nós tivermos essa mentalidade que eu tenho esse tempo para desenvolver, para trabalhar, eu tenho certeza que iremos dar resposta positiva, mesmo não fazendo, porque eu poderia estar feliz com a classificação, poderia estar feliz com o grupo de finalização, mas a gente é inquieto, a gente quer melhorar a nossa equipe, ter melhor equilíbrio em todas as fases, e é em busca disso que a gente tem trabalhado. Eu acredito no trabalho, eu acredito na dedicação, na entrega desses atletas, e o caminho, como eu falei, de boa performance, boa disciplina e de resultados positivos virão, porque a gente está trabalhando. A gente tem passado por essa tribulação, tem passado por esse momento de dificuldade. É natural, compreendo, respeito a opinião de vocês, as críticas de vocês, a do torcedor que tem sempre razão. E o que eu posso falar para eles é que a gente está muito ocupado em fazer o Vila cada vez melhor. Esse é o compromisso que eu tenho. Até o momento que eu ficar aqui dentro do Vila Nova, e você ofertar o meu melhor, tirar o melhor de cada atleta, eu tenho certeza que nós vamos encontrar esse caminho que vai ser breve. Então, é continuar trabalhando, continuar acreditando no processo, para que a gente possa aliar essas duas coisas para funcionar. Boa noite, Lucas. Roberto Paulino. Semana passada, a estudada de tudo para a né? Teceu duas críticas ao departamento médico, houve mudanças na semana, e hoje o elenco até respondeu melhor. Já saiu um pouco mais inteiro. Tá? Você, Loser, vai conseguir, você falou aí da dificuldade de ter um grupo forte, você vai conseguir extrair mais desses jogadores que te permitam. No primeiro tempo, eu vi você bastante irritado ali no setor direito, principalmente com o Rainer, e dizia, alguns jogadores não estão se livrando que você vem trabalhando durante a semana. Olha, isso aí é certeza absoluta que nós vamos melhorar e nós vamos tirar muito mais desse atleta. Como eu falei, o caso do Rainer que você mencionou, ele não está na tua vida todo. O Rainer teve aquela intercorrência da lesão, voltou, treinou conosco, não conseguiu fazer todas as sessões da semana. Então, a gente foi buscar a recuperação, mas ao mesmo tempo dando esse condicionamento, esse recondicionamento, que é um atleta que já nos ajudou, já performou aquilo que nós falávamos ali na beira do campo, que você observou, é porque a gente entendia e o jogo estava dando fluidez, estava tendo uma facilidade para a gente jogar por ali. Foi aquilo que nós mapeamos o adversário, criamos como estratégia, só que a gente não estava exercendo, não estava utilizando daquilo que nós trabalhamos para poder estourar aquilo que a gente entendia que gerar desconforto para o adversário. Então, por isso que a gente estava pedindo para passar, para que a gente pudesse ter essas combinações dos corredores, levar vantagem para o adversário e fazer uma entrada de terço final melhor. Então, mas como eu falei, eu tenho certeza absoluta que muitos desses atletas irão render muito mais e a gente vai extrair ainda mais esses atletas quando eles tiverem condições, certo? Física, ideal. Eu tenho certeza que a parte técnica, a parte tática, a questão mental também, que nós temos falado, e sabe que é jogo muito, tem um peso muito grande. A ansiedade, às vezes, em algum momento da partida, acabou fazendo com que a gente passe demasia. Mas nós estamos no processo, melhorar, para que a gente possa voltar a vencer, classificar na próxima etapa e com o jogo como sempre. Loser, boa noite. Andaninha do Futebol 62. O Dalberson começou a temporada na reserva, acabou sendo promovido à titularidade e agora brilha na segunda partida da Copa do Brasil, classificações dos pênaltis. Como foi o processo para ele conquistar essa confiança que está exercendo no Vila? E hoje, com a chegada do Elton Leite, Dalberson é o titular do Vila? Olha, eu vejo todos os atletas que estão no Vila com a capacidade de ser titulares. Nas minhas primeiras respostas, né, então, que era a minha primeira conversa com o grupo, o campo, o dia a dia, os jogos, a performance deles que vão fazer com que inicie uma partida ou não. A gente sabe que hoje, no número de jogos que tem no Campeonato Brasileiro, no Estadual, Copa do Brasil, é quase impossível o jogador jogar todos os jogos. Então, por isso, a gente tem a preocupação de ofertar conteúdo para todos em igualdade, para que quando a gente precisar desse atleta, ele possa entrar e contribuir conosco a conseguir os objetivos. Então, vai ter momentos de jogos que a gente vai ter uma determinada característica que a gente vai precisar somar. Vai ter jogos, por causa da nossa estratégia, a gente vai priorizar
essa característica de um atleta para poder iniciar a partida. Então, por isso que a gente tem que deixar todo mundo bem preparado, como nós falamos numa das primeiras respostas, né? Tanto em questão de estratégia, em questão de plataforma. A minha preocupação nesse momento é fazer com que todos possam estar equilibrados a nível físico, técnico, tático e também mental, para que a gente possa, de fato, tirar o melhor de cada um deles e para a gente fazer grandes jogos, mais do que os grandes jogos, grandes vitórias. Boa noite, Eduarda, da PUC TV. Queria que você fizesse uma avaliação até aqui da temporada. Vila Nova chegou na semifinal do Goianão, tem 2 classificações aí na Copa do Brasil, mas mesmo assim vive um momento de pressão, de cobranças, e já emendando o que você espera do próximo adversário na Copa do Brasil, que é o Confiança. Olha, a questão da pressão é natural, até porque a gente trabalha numa instituição que tem um torcedor apaixonado, um grande número, então isso é natural. Então, mas você resistir à pressão faz com que você eleve sua vida, eleve seu patamar. E eu só acredito que você só sai dessa situação trabalhando. E é algo que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando muito, buscando os ajustes, buscando corrigir aquilo que a gente entende que é necessário nesse momento. Então, nós já aproveitamos essa semana, já teve alguma melhora em algum aspecto, e agora é continuar trabalhando. Dizer que nós estamos contentes, dizer que nós estamos satisfeitos, não. A gente quer muito mais, a gente tem muito mais a ofertar, a jogar. E é em busca disso que nós vamos trabalhar, para melhorar cada vez mais, para retribuir todo esse carinho, esse apoio que a gente tem tido dos nossos torcedores. Os nossos torcedores também estão necessitando de uma boa atuação, uma atuação consistente, uma atuação bem coesa, bem equilibrada, tanto para atacar como para defender. Uma boa performance com um grande resultado. Mas já avançamos 2 fases. Na Copa do Brasil, em questão de objetivo, o saldo é positivo. Em questão de performance, a gente tem evoluído. Nós temos ciência disso. E estamos trabalhando para isso aconteça o mais rápido possível. Na questão do estadual, claro que gostaríamos de estar disputando o título para trazer o bicampeonato para nós. Infelizmente, nós paramos pelo mesmo caminho. Isso trouxe lições para nós, para que a gente possa enfrentar aquilo que nós temos para frente, a nível de excelência, para conquistar os objetivos que foram traçados. Boa noite, Louser. De atrás de Santiago das Feras do Esporte. Louser. Falando sobre o jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, deu para analisar um pouco sobre a linha defensiva. O Thiago e o Everton pegavam muitas vezes na bola, principalmente para fazer essa transição com o ataque. Aí o meio campo, ali, o Marquinhos Gabriel, o João Vieira, não faziam muito essa função que costumam fazer normalmente. O que está acontecendo, principalmente no primeiro tempo de hoje, onde o seu time não conseguiu fazer essa transição? Olha, primeiro responder aqui uma questão da questão do Confiança, uma equipe que vem fazendo bons jogos, conseguindo bons resultados dentro do seu estado, e agora na Copa do Brasil também, dirigido pelo Caçaco, um profissional também de nível de excelência. Então, como eu falei, as dificuldades, essa competição é muito difícil. Haja visto o Fortaleza, que eu acho que foi fazer o último minuto, e outros jogos também, mas eu falei, eu não gosto de fazer comparação com outros, mas são fatos que têm que ser ditos. Mas a gente olhar para dentro, focar naquilo que a gente precisa, a partir de amanhã já analisar o adversário, criar nossa melhor estratégia, buscar melhorias internas para que a gente possa fazer um jogo, como eu falei, mais equilibrado nas fases ofensiva e defensiva, e mais do que isso, conseguir mais uma fase, avançar mais uma fase que vai ser importante para nós. A dificuldade do primeiro tempo foi em função um pouco do adversário jogar um pouco mais em bloco baixo, tentando jogar no nosso erro nas suas posições ofensivas, mas muito em função também da gente não conseguir conectar nosso jogo, foi em função que a gente criou um pouco de desmarque, movimentando um pouco. Nossa troca de passe estava um pouco mais tardia, mais lenta, então faltou um dinamismo maior, por isso que nós conversamos com ele no intervalo, e executar aquilo que a gente tinha criado como estratégia que o adversário estava nos ofertando. Então, a partir do momento que a gente colocasse aquilo que nós tínhamos trabalhado e aquilo que a gente tinha traçado como estratégia, a gente ia conseguir chegar ao nosso gol. Conseguimos chegar ao nosso gol, mas infelizmente sofremos um empate logo na sequência, mas parabenizar o empenho de todos os nossos torcedores e nosso objetivo foi alcançado com mais uma aproximação.